Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, falem nos comentários se vocês estão gostando dos conteúdos. Como vocês sabem, eu sou Yane Trócoli, eu venho falando para vocês sobre a oportunidade de ser retratista. Já falei um pouco sobre mim, já falei sobre um pouco da rotina, sobre a flexibilidade, sobre a liberdade, né? E o que a gente está falando aqui é sobre como faturar R$ 5.000 com liberdade. Então, vamos lá, escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando. Então, pessoal, como vocês sabem, eu atuo hoje como retratista profissional. Então, eu sou uma fotógrafa que se especializou em fotografar, fazer retratos de pessoas, de empreendedores, enfim. E aí, hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre como eu organizo a minha rotina. E aí, já direto ao assunto, eu vou falando como eu começo a organização. Bom, domingo a gente senta para poder ver o que tem para fazer, o que é extremamente necessário, o que tem que ser cumprido dentro da minha agenda, dentro da agenda das minhas filhas, do meu marido e da agenda da casa. E aí a gente organiza como vai ser durante a semana. Os clientes de retratos, eles têm uma característica de não agendar os ensaios muito para frente. Por exemplo, que nem ensaio de parto, newborn, que é agendado com muitos meses de antecedência. Aqui não, as pessoas normalmente, os clientes, eles vão agendar com no máximo 10, 15 dias. Então você consegue organizar muito tranquilamente a sua agenda. Você sempre vai ter um espacinho. Bom, mas então domingo a gente coloca. Aí vai ter médico, vai ter escolinha, tem natação, tem equitação. Tudo isso vai organizar o que vai ser feito durante a semana. Os compromissos que sempre tem, que são levar minha filha mais velha para a escola, né? Que ela já está na escola obrigatória, porque ela tem 5 anos. É, então, esse aí é à tarde, eu já estou contando com isso. E aí, conforme a gente vai colocando os dias, eu vejo as atividades da semana, eu vou vendo o que é que eu tenho de tempo livre. Com esse tempo livre, eu consigo disponibilizar esse tempo, esses horários para o meu cliente. Então, por exemplo, vamos supor que uma médica a gente esteja conversando e ela queira um ensaio para a próxima semana. Então, eu já sei como é que funciona o, o cronograma regular da minha casa e eu já tenho abertos alguns espaços. Então, vamos supor que eu possa segunda, quarta, sexta, de 2 às 18. Que esse seja o meu horário disponível, ou seja, 3 vezes na semana, 4 horas por dia. Então, vou falar, ó, tem esse horário, esse horário, esse horário. Aí ela, não posso. Aí, ou pode. Se ela puder, a gente encaixa e tá tudo certo. A partir do momento que a cliente agendou aquele horário, a prioridade daquele horário é dela. Não mais aparecer alguma coisa, uma festa, alguma coisa, né, de lazer, já não se torna prioridade. A prioridade vai ser atender a cliente, porque ela vai também disponibilizar o tempo dela para poder estar à sua frente. Então, é assim. E aí, conforme, se a cliente não puder, como é que vai fazer? Aí você vai tentar ir para o final de semana. No final de semana a gente tem mais flexibilidade e a gente consegue, enfim, colocar, caso alguém queira, ensaios no sábado e no domingo. E aí, beleza, marcamos esse ensaio e os outros. Bom, aí as coisas vão acontecendo. Aí vamos supor que aparece um médico. Tem que ir no médico porque, enfim, né? Como vocês sabem, antes de ser fotógrafo, eu sou mãe. Então, você sabe que menino tem que passear no médico de vez em quando. E aí você precisa levar eles no médico. Então, a prioridade vai ser levá-los no médico. E aí você organiza e flexibiliza a sua agenda de disponibilidade conforme a sua necessidade. E é por isso que eu falo que essa é a profissão que me permitiu continuar sendo mãe e continuar faturando, né? Colocando dinheiro dentro de casa. Dá para ter muito equilíbrio por essa questão de flexibilidade. Se com uma cliente eu marquei quarta, na outra
com a outra cliente eu posso marcar segunda, posso marcar sábado, posso marcar domingo. Então, assim, essa flexibilidade a gente só encontra nessa profissão. Quer dizer, em algumas outras, mas onde eu encontrei foi nessa como retratista, que realmente dá muita flexibilidade e tranquilidade para faturar R$ 5.000 com liberdade. Então, gente, assim, a verdade, a maioria das atividades que eu tenho são como mãe. Na verdade, não são nem minhas atividades, são as atividades que eu levo minhas filhas para poder fazer. Então, pessoal, o que, que a gente pode resumir aqui da minha semana, né? Dos exemplos que eu dei para vocês? É que a maior parte do tempo eu estou cuidando das atividades da minha filha e eu tenho muita flexibilidade na escolha dos horários que eu vou trabalhar fora, que eu vou atender clientes. Então, essa flexibilidade que me permite manter essas duas profissões, uma sendo mãe e a outra sendo fotógrafa. Essa flexibilidade na semana, ela é muito, muito interessante. E é isso que eu quero contar para vocês, que eu vou contar no próximo conteúdo, exatamente como funciona um dia como retratista. E vocês vão ver que não é que não tem trabalho fora, mas é que a quantidade de horas que a gente fica fora é muito pequena, portanto que a gente fatura. Então, ser retratista é o que me permite faturar R$ 5.000 por mês com liberdade de rotina e com flexibilidade de rotina e liberdade. E agora eu vou falar para vocês como que é o dia a dia de uma retratista profissional, começando pela manhã. Bom, antes das meninas acordarem, eu gosto de levantar um pouquinho antes, que aqui o horário todo é definido. Eu gosto de acordar um pouquinho antes só para bater ali tudo que eu preciso fazer no dia, deixar mais ou menos organizado para quando eu começar a trabalhar já tá esquematizado. Aí as meninas acordam e aí pronto, aí é operação mãe. Aí é botar a menina para escovar dente, troca fralda, porque eu tenho duas meninas, né? Uma de 1 ano e a outra de 5. As duas dão a mesma quantidade de trabalho, então assim, é isso. E então, de manhã, aí prepara o café da manhã, tira o café da manhã, leva para andar de bicicleta, vai no parquinho, empurrando uma, fazendo foto, porque eu sou fotógrafa, né, gente? A quantidade de foto que tem dessas meninas no meu celular e vídeo, então, meu Deus, não tem explicação. Mas enfim, então a gente vai no parquinho, eu fico a manhã inteira com elas. Aí vai chegando a hora do almoço, eu começo a preparar o almoço, aí eu coloco as crianças na televisão um pouquinho para a gente conseguir fazer uma coisa. A pequena ainda gosta muito de colo, então é aqui, ó, mexendo e com ela no colo. Mas tudo bem, a Giovana também foi assim, a mais velha, então eu estou acostumada. E aí, beleza, aí faço o almoço, dou banho e preparo para levar a Giovana, que é a mais velha, na escola. Aí, a partir desse momento, já começa também a preparação da minha filha mais nova para fazer ela dormir. Então, ela também vai para o banho, ela fica arrumadinha, eu boto as duas no carro e aí a gente vai. Deixo a Giovana, enfim, faço a cerimônia da despedida, porque a mais nova chora toda vez que a irmã sai. E aí a gente volta pro carro, coloco ela na cadeirinha aos berros, né? Porque é isso, a vida real. E aí, conforme eu vou voltando para casa, ela vai se acalmando, a mais nova, de 1 ano e 8. 1 ano e 8? 1 ano e 9? 1 e 8. 9. 1 ano e 9 meses. Tá crescendo. E ela, enfim, ela vai dormindo. Aí esse é o ponto-chave maravilhoso da minha vida. Ela dormiu e ela dorme a tarde toda. Ela dormiu, eu boto ela no quartinho, com o ar-condicionado, fecho, e ali, a partir desse momento, que dá 1h30, mais ou menos, eu vou e começo a trabalhar nas minhas edições. Quando eu não vou atender, né? Se eu vou atender, normalmente eu marco esse horário, aí eu tenho uma pessoa aqui que fica, que está trabalhando aqui em casa, e ela fica com as meninas caso eu precise. E aí, normalmente eu fico trabalhando na edição, como eu disse para vocês em algum vídeo, maior quantidade de tempo a gente está trabalhando em casa com o computador. Então, eu
tenho bastante coisa para editar, eu sempre tenho trabalho para editar. E se eu for atender, aí eu me arrumo, deixo ela dormindo, ela vai acordar lá pelas 4, 4h30, e é de 1h30 até 4h30, e aí eu volto. Se eu for atender, que dá 2 horas, né? Então vamos supor, marquei as 2 horas, 1h30 eu saio de casa, 2 horas eu chego no local, atendo a cliente de 2 às 3, às 3 e pouquinho, 3h40, vamos dizer assim, eu tô chegando em casa. Às vezes ela nem acordou, às vezes já acordou, enfim. E aí eu, quando ela acorda, eu ainda consigo ficar com ela no mamar, ainda mexendo em alguma coisa de edição. E assim que ela acorda, pronto, acabou a, a parte de retratista. Acordou de vez, a gente vai buscar a Giovana. Eu busco a Giovana, e é a mais velha, né, com ela, e a gente volta para casa. Às vezes meu marido vai, às vezes não, depende da rotina dele, porque como é 5 horas da tarde, depende do horário que ele sai, né? E também quando eu não tenho, quando, por exemplo, o ensaio atrasou, se eu não tiver com nenhuma rede no dia para, por exemplo, assim, eu tenho que buscar a Giovana. Aí eu tenho amiguinhas dela que podem trazer a minha filha para casa, enfim, a gente vai se organizando, né? Mas normalmente é eu trabalhando em casa. E aí pego a Giovana em casa, pego a Giovana, a gente vai, lancha, anda de bicicleta, já se arruma, toma banho, começa a se preparar para dormir. E aí dá um pouquinho, brinca, 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 porque se tem uma coisa que eu faço é brincar. Eu tô até melhorando no meu desenho, de tanto que eu desenho. E recorte também. Ela tem uma mania de papelzinho, a casa inteira tá lotada de papelzinho que ela gosta de cortar. Enfim. E aí eu coloco elas para dormir. Às vezes eu engato junto, às vezes, se eu tô com alguma demanda emergencial, eu mexo mais um pouquinho no trabalho e pronto, vou dormir. E esse é um dia como retratista. Bom, e aí o que vocês viram é que eu tenho minha rotina, ela tem um nome para ela, que é liberdade, né? Como retratista, eu tenho muita liberdade de criar minhas filhas, uma flexibilidade enorme de horários que em um trabalho regular, né, que eu ficasse 6, 8 horas fora, não me permitiria crescer e ter essa intimidade de brincar tanto com as minhas filhas como eu faço hoje. Seria inviável, imagina, ficar 8 horas fora de casa. Eu ia perder a manhã, ia perder a tarde, talvez ia chegar à noite super cansada. Então, assim, ser retratista me permite essa flexibilidade, me permite esse faturamento, me permite a liberdade de criar as minhas filhas, não de terceirizar o, a educação delas. Bom, gente, como vocês viram, ser retratista me permite, resumidamente, ter duas coisas que eu vislumbro como muito importantes, que é faturamento e liberdade. Então, eu consigo faturar e com uma liberdade muito grande. Aí, normalmente, não se fala muito de valores, né? Mas eu vou falar aqui. Estamos falando de faturar R$ 5.000 por mês com liberdade. E 5 mil é muito, é pouco? Bom, eu já falei para vocês em alguns vídeos, né, lá para trás, o que que a gente consegue comprar, para onde a gente consegue viajar faturando R$ 5.000 por mês. O que que a gente pode trocar na nossa casa, as blusinhas, as makes que a gente pode comprar. Então, assim, a gente sabe que a média salarial hoje brasileira, ela está abaixo dos R$ 3.000, então faturar R$ 5.000 por mês é sim interessante, ainda mais tendo em vista essa flexibilidade, essa liberdade de você continuar a sua vida. Bom, então eu vou explicar para vocês, muito brevemente, como é que se faz para se tornar uma retratista. Primeira coisa, você precisa de uma câmera, um cartão de memória, alguns programas da Adobe e um computador. Sobre as câmeras, eu já falei em algum vídeo, aí para trás vai estar o link na descrição para vocês conferirem lá qual é a câmera que
vai te permitir faturar R$ 5.000 por mês com liberdade. E também o cartão de memória. E também já tem um vídeo falando sobre os programas da Adobe, explicando um pouco sobre o Lightroom, o Photoshop. Também não deixa de conferir, o link está na descrição do vídeo. E com essas ferramentas, você vai poder atuar como retratista. Mas como você vai aprender? Bom, aí você tem cursos online, você tem cursos presenciais e você também tem como, digamos, estudar de forma gratuita pelo YouTube, Instagram, mais pelo YouTube, né? Que hoje a gente tem muita informação sobre tudo, né? Até o próprio chat GPT pode nos ajudar. Então, para você se tornar uma retratista, a gente vai precisar dessas ferramentas, que são as câmeras, o cartão de memória, o pacote da Adobe e um computador. Lembrando que o computador não precisa ser de última geração, pode ser do seu marido emprestado, por enquanto. E você também vai precisar aprender sobre como manusear a câmera, você vai precisar aprender sobre o mercado, enfim, é isso. E aí, quais são os benefícios de se tornar uma retratista? Bom, vocês já viram minha rotina. Para mim, o benefício que é inegociável é continuar criando as minhas filhas. Esse é o benefício que vale a pena, né? É o benefício maior de todos. Qual outro benefício que a gente tem sendo retratista? Bom, a gente trabalha poucas horas fora de casa. Então, mais uma vez, essa flexibilidade na rotina. Qual outro benefício? Você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, do Brasil, do mundo. Outro benefício, você poder viajar sempre, você agendar seus ensaios onde você quiser, ou se não, só quer gastar dinheiro, trabalhar. A gente trabalha para gastar dinheiro viajando, é isso. É o benefício da liberdade geográfica. O benefício de você faturar R$ 5.000 por mês sem mudar tanto a sua rotina, certo? E o benefício, obviamente, com você faturando mais dinheiro, você vai conseguir dar mais qualidade de vida para os seus filhos, mais qualidade de vida para você. Você vai ter uma pessoa, de repente você contrata uma pessoa para te ajudar na casa, para você poder ter mais tempo livre. A gente está aqui, são tantos benefícios que eu poderia ficar aqui 2 dias falando sobre. Bom, gente, e para quem é esse negócio? Eu já estou dando várias dicas aí, né? Que eu falo um pouco do que eu vivi e eu recomendo para quem vive o que eu vivo. Qualquer pessoa pode ser retratista, homem, mulher, avó, avô, pai, tio, avô. Qualquer pessoa pode ser retratista. Mas eu quero falar para você mamãe, que já cansou de ficar o dia inteiro com seus filhos em casa. Ou que você que também, além de estar cansada de ficar o dia inteiro em casa, você quer ter um faturamento, você quer ter seu dinheirinho entrando. Então, eu quero falar com você que não quer terceirizar a educação dos seus filhos, ou que não quer obrigá-los a ficar numa escolinha em tempo integral. A gente sabe como é dolorido ter que deixar eles na escola, virar as costas e quem sabe ter que trabalhar 8, 10 horas. É para você que não quer ficar 10 horas sem ver seus filhos, que são 8 horas mais 2 horas de almoço e transporte. Essa oportunidade que eu estou te mostrando aqui é para que você possa cuidar da educação dos seus filhos, assim como eu. Eu nunca quis colocar a minha filha em escola integral, eu quero participar da vida dela. Eu tenho certeza que você também. A infância vai durar muito pouco, gente. A gente tem que estar de corpo presente, mas a gente não precisa se abdicar de tudo. Essa oportunidade de ser retratista, ela é interessantíssima por causa disso. Você não precisa passar muito tempo fora de casa. Você não precisa ficar longe do crescimento dos seus filhos.
a gente como mulher, como mãe, a gente sabe quão dolorido é ter que deixar nossos filhos com pessoas que a gente não conhece. Imagina deixar o dia inteiro. E até um dia desses eu estava conversando com amigos e ele me comentou, me fez um comentário assim que me sensibilizou. A esposa dele estava grávida e ele falou assim: a gente não sabe se ela vai parar de trabalhar para cuidar do bebê ou se ela ou se a gente vai contratar uma babá ou enfim botar numa creche assim que completar 6 meses o bebê. E eu fiquei assim muito sensibilizada, até um pouco triste, porque nossa, perder o comecinho da vida dos seus filhos, né? Depois dos 6 meses ali, para poder ir trabalhar, ter que sair de casa, ficar 8 horas fora de casa. O quanto você vai perder com isso, não é mesmo? É, parece que a gente só tem duas opções. Ou para de trabalhar, ou continua a trabalhar e terceiriza a educação dos filhos. E sendo retratista, você tem essa oportunidade de mostrar que não, é possível continuar cuidando dos seus filhos, continuar sendo uma mãe presente, tendo liberdade para criar seus filhos e também um faturamento. Eu estou falando aqui de um faturamento de 5 mil reais com liberdade. E é isso. Você não precisa abrir mão do seu trabalho para viver a sua maternidade. Não precisa abrir mão da maternidade para trabalhar. Essa oportunidade é para você que quer fazer diferente. É você que não quer viver nessa polaridade que está esse mundo. É para você que quer fazer a diferença. Construir um ser humano, criar um ser humano, é a maior, o maior privilégio que uma mãe tem para o mundo, de transformar o mundo. E também com o seu trabalho. Você também pode transformar vidas com o seu trabalho como retratista. E mais importante que isso, que eu tenho certeza que vai ser a opinião do seu filho, é você fazer a diferença na vida do seu filho. Você estando presente, você vai mudar o mundo dele, mudar o mundo da sua família. Bom, e é isso que eu vim falar com vocês hoje. Recapitulando, hoje eu mostrei um pouco como funciona a organização e planejamento da semana, sendo retratista, sendo mãe. Dei exemplos aqui de como é minha rotina, manhã, tarde, noite. Falei sobre o momento que eu sou sua mãe, falei sobre o momento que eu consigo trabalhar, quando eu preciso sair, quando eu não preciso sair. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixe de seguir a gente no canal. Não deixe de comentar quais assuntos que vocês querem nos próximos vídeos. E, claro, não deixe de mandar esse vídeo para aquela mamãe que acha que depois que ela tiver filha, ela vai ter que abrir mão do trabalho dela. Manda essa oportunidade para ela. Não perca essa chance de ajudá-la nesse sentido. E é isso. Se vocês tiverem alguma coisa, vocês podem comentar aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada. Vejo vocês lá, hein? @Yane Troccoli, YANNE, TROCCOLI. As consoantes estavam de graça e é isso aí. Minha mãe aproveitou todas. Um beijo. Até a próxima.